Crescer no Instagram não tem a ver com sorte e também não acontece só porque um vídeo viralizou ou porque você pagou anúncios. No fim das contas, tudo se resume a fazer as coisas certas de forma consistente para que o algoritmo realmente entenda para quem ele deve mostrar o seu conteúdo. Então hoje a gente vai te mostrar exatamente como fazer isso. Você vai aprender como montar um perfil que realmente transforma visitantes em seguidores, como criar conteúdo pensado para gerar compartilhamentos e aumentar o tempo de visualização e também um sistema simples de testes para entender o que realmente está funcionando e o que não tá. Bora lá! Primeiro passo, entenda o seu nicho. Tudo que você posta precisa servir àquela pessoa específica que você quer atingir. O Instagram categoriza sua conta através de sinais de tema, ou seja, ele analisa tudo que você posta, quais palavras aparecem nas legendas e que tipo de conta interage com você. E aí, a partir disso, ele forma uma opinião sobre o seu perfil. Quanto mais consistentes forem esses sinais, mais confiança o algoritmo tem para recomendar a sua conta para as pessoas certas e entregar o seu conteúdo para elas. Uma coisa que eu sempre faço é preencher essa frase: eu ajudo uma pessoa específica a alcançar um resultado, sem um obstáculo específico. Por exemplo, dizer que você posta sobre fitness e nutrição não é suficiente. Agora, dizer que você ajuda pessoas a emagrecerem com planos personalizados de alimentação e treino sem precisar abrir mão das comidas que elas gostam já é muito melhor. Segundo passo, otimize o seu perfil para conversões, ou seja, transformar o visitante em um seguidor. Mesmo que o seu conteúdo alcance milhares de pessoas, elas ainda precisam decidir te seguir. Seu perfil é basicamente sua página de conversão, e se ele não estiver bem configurado, todo esse alcance vai ser desperdiçado. A parte onde o seu nome aparece é uma das ferramentas mais subestimadas do Instagram. O Instagram dá bastante peso para o seu nome e nome de usuário, o seu arroba, quando ele decide o que mostrar na busca. Então, ao invés de usar só o seu nome, vale incluir também o seu nicho. Por exemplo, marketing com Rodrigo, já deixa claro qual é o foco da conta. Ou Rodrigo em São Paulo, se o meu perfil fosse sobre turismo em São Paulo. A ideia é simples, se alguém pesquisar algo como estratégias de marketing ou vida em São Paulo, suas chances de aparecer aumentam bastante. E o mesmo vale para hashtags e palavras-chave, que eu vou explicar melhor daqui a pouco. Então, na hora de escolher o seu nome e o nome de usuário, pense em 2 ou 3 palavras que o seu seguidor ideal procuraria e tente incluir elas. Mantenha tudo simples e limpo. E evita underlines ou números se você puder, porque isso dificulta tanto encontrar quanto lembrar da sua conta. E se você tem uma empresa e prefere usar o nome da marca ao invés de adicionar coisas como marketing ou nome da cidade, tudo bem também. É exatamente para isso que serve a bio. Sua bio te dá 150 caracteres, então use esse espaço para deixar claro o que a pessoa ganha ao seguir você. Evita ficar só se descrevendo e foca no que você entrega para o público. Por exemplo, algo como dicas gratuitas de marketing para pequenos negócios é muito mais interessante do que marqueteiro digital, /amante de café, /pai de cachorro. E é uma boa ideia terminar a sua bio com uma ação clara, tipo vídeo novo toda terça ou guia gratuito aqui embaixo. Porque isso dá um motivo para as pessoas continuarem acompanhando você. E aí você pode também adicionar um link na bio. Isso não precisa ser um site completo, pode ser uma landing page simples no seu próprio domínio com seus links principais. Talvez um cadastro de e-mail ou qualquer motivo para a pessoa continuar conectada com você, além do Instagram. Com a Hostinger, dá para você registrar um domínio e criar sua página de link na bio igual a essa aqui, de uma forma super fácil e você pode deixar tudo no ar no mesmo dia. Se você quiser testar, tem um cupom de desconto e um link aqui na descrição. Outra parte importante do seu perfil são os 3 posts fixados no topo. O primeiro post fixado precisa explicar quem você é e quem que você ajuda, para qualquer pessoa entender imediatamente o que você faz. O segundo precisa ser o seu conteúdo com maior desempenho, porque ele funciona como prova social. E o terceiro precisa mostrar o tipo de conteúdo que você posta, criando uma expectativa sobre o que a pessoa vai encontrar no perfil. E mais uma última coisa, identidade visual. Escolhe 2 ou 3 cores e mantenha consistência nelas. Também vale usar sempre o mesmo estilo de fonte nas artes, porque isso faz com que as pessoas reconheçam seu conteúdo antes mesmo de ler a legenda. Agora, se você já tem uma conta existente, você não precisa apagar tudo e começar do zero. Eu arquivaria os posts que não fazem mais sentido e aí reconstruiria a partir daí. O próximo passo é a estratégia. A coisa mais fácil de controlar quando o assunto é crescer no Instagram é a consistência com que você posta.
Esse é o primeiro ponto estratégico para focar. Se você publica de 3 a 5 vezes por semana, quase sempre você vai ter um desempenho melhor do que contas que postam 1 ou 2 vezes. Não necessariamente porque o conteúdo é melhor, mas porque você está aparecendo mais. E isso importa porque toda vez que você posta, você está dando mais uma chance para o algoritmo testar o seu conteúdo com pessoas novas. O segundo ponto da sua estratégia deveria ser criar formatos de conteúdo repetitíveis. Como assim? Muita gente entra em burnout porque tenta todos os dias inventar alguma coisa nova, quando na realidade você só precisa de 3 formatos de conteúdo e aí você vai alternando entre eles. O primeiro formato é o problema e a solução rápida. Você começa com um problema que a sua audiência está enfrentando agora e depois resolve ele. Por exemplo, se você é um designer freelancer, você pode falar: por que os clientes sempre pedem só mais uma revisão? E como parar isso? O problema parece específico e pessoal, e a solução dá um motivo para as pessoas continuarem assistindo. O segundo formato é erros para corrigir. Você aponta um erro que provavelmente a sua audiência está cometendo e depois mostra como corrigir. Por exemplo, o erro na conta poupança que está fazendo você perder centenas de reais por ano. As pessoas naturalmente querem saber se elas estão fazendo alguma coisa errada e esse formato funciona muito bem porque gera compartilhamentos. O terceiro formato é a situação identificável e o insight. Você descreve uma situação que a sua audiência reconhece e depois apresenta uma nova forma de enxergar aquilo. Por exemplo, você come perfeitamente de segunda a quinta. Chega na sexta, você come um pedaço de pizza e pronto. A dieta inteira parece arruinada. Mas olha o que realmente está acontecendo. Aí as pessoas se sentem compreendidas e continuam assistindo porque elas querem entender a explicação. Se você já viu algum formato que funciona muito bem ou se você já usa algum, deixa aqui nos comentários. A gente vai analisar eles e explicar por que eles funcionam. Depois disso é só aplicar esses formatos no seu conteúdo e o ideal é focar principalmente em 2 tipos, Reels e carrosséis. Eu normalmente deixo os stories fora dessa equação, porque eles não trazem muita gente nova, mas eles ajudam bastante a manter a sua audiência atual engajada. Então, use os stories para criar familiaridade. Os Reels são seu motor de crescimento. É assim que você alcança pessoas que ainda não te seguem, porque o Instagram entrega demais os Reels na aba Explorar, na própria aba dos Reels e também no feed principal. Os carrosséis mantêm as pessoas mais tempo no seu conteúdo. Cada passada para o lado significa mais tempo gasto no post. E isso mostra para o Instagram que vale a pena entregar aquele conteúdo para mais gente. Além disso, carrosséis costumam gerar mais salvamentos do que qualquer outro formato. E salvamentos são um sinal muito forte de valor, porque eles mostram que alguém achou aquele conteúdo útil o suficiente para voltar nele depois. E o último ponto da estratégia é produzir conteúdo em lote. Você não precisa criar algo novo todos os dias. É exatamente assim que a maioria das pessoas entram em burnout, como a gente conversou. Pode confiar em alguém que faz isso profissionalmente. O que você pode fazer é: no começo da semana, usa o ChatGPT ou o Claude para gerar um monte de ideias dentro do seu nicho. Depois revisa tudo, escolhe as melhores e transforma em roteiros. Aí você pode gravar todos os seus Reels de uma vez, já aproveitando que o seu setup está montado, você já está preparado e está no ritmo. Você também pode escrever todas as legendas de uma vez só, enquanto você está no pique certo também. E quando está tudo pronto, você pode agendar as postagens automaticamente usando uma ferramenta de automação, como por exemplo o N8N, para garantir que tudo saia no horário. E agora, depois que o seu conteúdo vai ao ar, o próximo passo é garantir que as pessoas realmente assistam e compartilhem. O tempo de exibição mostra para o algoritmo que as pessoas estão ficando no seu conteúdo. Então, ele entende que vale a pena entregar aquilo para mais gente. Já os compartilhamentos mostram que as pessoas acharam aquilo valioso o suficiente para enviar para outra pessoa. Isso sinaliza que o seu conteúdo merece alcançar um público maior. E se você quer os dois, você precisa criar conteúdo pensado para isso. É aí que entram todas essas estratégias que eu vou te mostrar agora. O gancho. O gancho é a primeira frase na tela ou a primeira coisa que alguém fala no vídeo. E ele precisa dar um motivo para as pessoas continuarem assistindo, sem passar para cima, passar para o próximo Reels. Porque senão a maioria das pessoas vai embora antes mesmo dos 3 segundos. Para garantir isso, existem 2 padrões simples que funcionam muito bem. O primeiro é uma afirmação forte, ou seja, você fala alguma coisa surpreendente ou vai contra o que as pessoas acreditam. Por exemplo, hashtags não estão fazendo sua conta crescer
E isso aqui é o que realmente funciona. O segundo padrão é prometer um resultado claro. Você diz exatamente o que a pessoa vai ganhar assistindo. Por exemplo, até o final desse vídeo você vai entender as 3 mudanças que transformam visitantes do perfil em seguidores. Além do gancho, você também precisa de algum elemento visual que faça a pessoa parar de rolar o feed imediatamente. E é exatamente para isso que serve a quebra de padrão. Basicamente, qualquer coisa que interrompa o comportamento automático de rolar a tela. Um corte com um zoom rápido, um texto grande bem chamativo na tela, um elemento inesperado no fundo, ou até simplesmente falar direto para a câmera com mais intensidade do que o normal. A ideia é que o cérebro é programado para notar o que é diferente, então as pessoas param. Depois vem os loops abertos. Um loop aberto é quando você introduz uma pergunta ou promessa logo no começo, mas não entrega a resposta imediatamente. Por exemplo, existem 5 motivos pelos quais a sua conta não está crescendo e o quinto é o que ninguém comenta. Você já deve ter visto alguma coisa assim, né? Quando você faz isso, você cria uma lacuna mental no espectador e naturalmente ele quer fechar essa lacuna. Então, usa um loop aberto por conteúdo. Apresenta ele nos primeiros 10 a 15 segundos e entrega a resposta mais perto do final. Agora, os gatilhos de compartilhamento. Quanto mais específico for o seu conteúdo, mais compartilhável ele se torna. Por exemplo, se você já passou 3 horas fazendo uma proposta e depois ficou 2 semanas sem resposta, esse é o motivo. É uma coisa que tem muito mais chance de ser compartilhada do que dicas para crescer o seu negócio. E sempre adiciona alguma coisa tipo, salva isso antes de fazer a sua próxima proposta, ou manda isso para alguém que já tá há meses no freelancing e ainda não tá vendo resultado. Outra coisa importante para crescer no Instagram é o timing, ou o momento certo. A maior parte dos dados mostram que o começo da manhã e o horário de almoço costumam performar melhor, principalmente entre 6 e 9 horas da manhã e entre 11 horas e 1 da tarde. E conteúdos postados de terça e sexta normalmente performam melhor do que de segunda ou finais de semana. Mas claro, isso é só uma base, não é uma regra. Depois de algumas semanas postando, você precisa olhar para os seus próprios dados. Vai lá no Instagram Insights, abre a aba da audiência e vê em quais horários seus seguidores realmente estão ativos. Pode ser diferente disso que a gente falou agora. Talvez a sua audiência esteja em outro fuso, talvez sejam pessoas noturnas ou talvez sejam mais ativas no finais de semana. Então, revisa isso uma vez por mês e ajusta. Agora vem uma parte legal, o SEO. Esse é um tema enorme e sinceramente merecia um vídeo inteiro só sobre isso. Inclusive, a gente vai deixar alguns links aqui na descrição sobre esse assunto. Mas por enquanto eu vou simplificar em 3 partes: palavras-chave, hashtags e geotags. Vamos começar pelas palavras-chave. O Instagram lê as suas legendas para entender sobre o que é o seu conteúdo e para quem ele deve mostrar aquilo. Então, sua função é usar uma linguagem natural que combine com o que a sua audiência realmente pesquisaria. No TikTok, você consegue literalmente ver a palavra-chave pela qual um vídeo está ranqueado na barra de pesquisa. E apesar do Instagram não mostrar isso tão claramente, o princípio é exatamente o mesmo nos bastidores. Se você não souber quais palavras-chave usar, você pode ir na barra de busca do Instagram e começa digitando um tema amplo do seu nicho para ver o que ele sugere. Você também pode analisar contas grandes do seu nicho e perceber quais frases aparecem repetidamente ou usar ferramentas de SEO como o SEMrush ou o Hootsuite. E se você estiver pensando, peraí, palavras-chave não são só hashtags? Não. Palavras-chave aparecem naturalmente ao longo da legenda. Já as hashtags são aquelas palavras com o hashtag normalmente no final do post e você só precisa usar de 3 a 5 por publicação. A época de colocar 30 hashtags acabou. O que funciona hoje é usar poucas hashtags, mas muito específicas e direcionadas para o seu conteúdo. Para encontrar boas hashtags, pesquisa o seu tema no Instagram e olha os resultados. Você quer hashtags ativas, ou seja, com posts recentes aparecendo, mas que não sejam competitivas demais ao ponto do seu conteúdo desaparecer imediatamente. Então evita hashtags muito amplas, tipo hashtag fitness ou hashtag viagem, e prefira algo mais específico, como hashtag treino em casa para iniciantes, ou hashtag dicas de viagem barata. Você também pode analisar hashtags usadas por contas parecidas com a sua e adaptar a estratégia deles. E se você quiser acelerar esse processo, ferramentas como Flick ou Display Purposes conseguem gerar hashtags relacionadas a partir de uma palavra-chave. Só usa isso como ponto de partida e depois filtra pela relevância e especificidade.
E por último, Geotags. Se você atende uma audiência local, como um restaurante, um salão, ou se você é personal trainer ou fotógrafo, você deveria usar Geotags em todos os posts. Porque quando alguém navega por uma localização ou abre a aba explorar, o Instagram mostra conteúdos daquela sua região. Então agora o seu perfil está preparado para converter, você já tem uma estratégia e o seu conteúdo foi pensado para gerar visualizações e compartilhamentos. Agora tem uma coisa que você deveria começar a fazer depois de postar com consistência. É o que a gente chama de teste do Best of 9, ou os 9 melhores. Porque é exatamente essa grade de 9 posts que as pessoas veem quando elas entram no seu perfil. Depois de cada post, você precisa acompanhar 4 métricas: visualizações, tempo médio de retenção, compartilhamentos e seguidores ganhos por post. Esses dados aparecem no Instagram Insights entre 24 e 48 horas depois da publicação, e você pode organizar tudo em uma planilha. Por exemplo, imagina que você é um coach de carreira. Você testa 3 tipos de gancho, baseado em erro, baseado em resultado e baseado em situação identificável. E aí você percebe que ganchos baseados em erro fazem as pessoas assistirem por mais tempo de forma consistente. Pronto! Agora você já sabe exatamente no que você deve dobrar a aposta. E quando você faz isso consistentemente, é aí que você sai da fase de testar e realmente começa a crescer no Instagram. Beleza, a gente chegou na minha parte favorita agora. Como ganhar mais seguidores em 5 passos simples. Primeiro, recrie seus conteúdos que tiveram melhor desempenho, só que com um gancho diferente, mais forte. Ou seja, pega alguma coisa que já funcionou e cria uma nova versão dele, mas dedicando muito mais atenção aos primeiros 2 segundos. Então, se o post original era tipo 3 coisas que ninguém te conta sobre abrir um negócio, você pode transformar ele em a maioria das pessoas que abriu um negócio esse ano vai desistir em menos de 6 meses e aqui tá o motivo. Algo assim. Segundo, transforma os seus melhores posts em uma série. Isso funciona porque quem gostou da parte 1 agora tem um motivo para te seguir e não perder o restante. Além disso, o algoritmo começa a te enxergar como alguém que fala consistentemente sobre aquele assunto. Terceiro, atualiza seus posts fixados. Como a gente conversou, seu perfil deveria sempre mostrar o seu melhor conteúdo. Quarto, melhora a sua call to action ou o convite para uma ação. Ao invés de falar segue para mais, você pode falar alguma coisa como me segue porque eu vou postar o restante dessa série nos próximos dias. E por último, cria uma lista de e-mail. É só oferecer alguma coisa útil, tipo um checklist, um guia ou algum material gratuito em troca do e-mail da pessoa. Assim, se o Instagram mudar o algoritmo amanhã, a sua lista de e-mails continua sendo sua. Inclusive, com a HostingReach você já recebe templates prontos, então você não precisa criar tudo do zero. E a IA ainda pode te ajudar a escrever os e-mails com base no que você quer enviar. Você só escolhe um template, ajusta do seu jeito e pronto. Agora uma última coisa antes da gente encerrar. Instagram não é só sobre seguidores, também é sobre conexão. Então, vai atrás de 3 a 5 criadores do seu nicho que você realmente gosta e começa a comentar nos posts deles. Mas não comenta só ótimo post ou manda um emoji. Responde uma pergunta, compartilha uma experiência rápida ou acrescenta alguma coisa útil, tipo passei pelo mesmo problema e o que funcionou pra mim foi XYZ. Depois, leva isso para um passo além e talvez manda uma DM para criar conexão. Alguma coisa tipo, já acompanho seu conteúdo faz um tempo e aquele post sobre tal assunto realmente me ajudou. Só queria agradecer e continuar conectado. E também presta atenção em quem já está interagindo com contas parecidas com a sua. Segue essas pessoas e interage de forma genuína. A maioria das pessoas nunca faz isso. E é exatamente por isso que chama atenção tão rápido. Talvez isso não mude tudo amanhã logo de cara, mas com o tempo pode mudar completamente o jogo. E tá aí o seu sistema completo de crescimento no Instagram. A maioria das pessoas desiste cedo demais. Então, se você quer transformar isso em algo consistente, se compromete com um sistema simples e segue nele tempo suficiente para enxergar padrões e não só resultados imediatos. Se você quiser se aprofundar ainda mais no Instagram, não se esquece de se inscrever aqui para não perder o próximo vídeo sobre como vender pelo Instagram nas próximas semanas. Enquanto isso, nessa playlist você encontra outros vídeos para você explorar diferentes canais, como e-mail marketing ou criação de landing pages pro link da bio. Valeu por assistir, pessoal, e até a próxima!